está cursando o terceiro período de RH. Ao meu lado está meu ilustríssimo amigo Marcelo Parrella. Bom dia. Que eu tenho o prazer de apresentar para vocês. Marcelo Parrella, 42 anos, analista de sistema, trabalha na Serpro, casado com Kátia Parrella há 9 anos, que é professora e revisora de texto, e pai de Pedro Henrique, de 5 anos, que nos cedeu um pouco do seu tempo para estar falando sobre sua experiência como portador de um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, conhecido como TDAH. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Segundo os estudos de TDAH, TDAH pode manifestar na sua infância ou na fase adulta. Como foi o seu caso? Meu caso foi... Eu era um menino agitado e segui para uma adolescência também agitada e não conseguia concentrar em estudos, tinha dificuldade com estudo. Tive dificuldade de aprender a ler e eu conseguia assimilar muitas matérias só de assistir a aula, mas eu não conseguia, por alguma razão, ficar estudando durante a semana. Era estranho. E passei na faculdade, fiz ciência da computação com muita dificuldade e foi complicado. Certo. Foi complicado. Certo. E assim, como que a sua família ou você veio a descobrir que você tinha esse transtorno? Minha família ela não descobriu. Nunca desconfiaram sobre isso. Na época, isso tem 12 anos, estudo sobre TDAH em adulto era novidade. E tinha muito neurologista que nem sabia que TDAH chegava no adulto, na fase adulta. Eu descobri por uma prima minha, eu tinha formado na PUC aos 30 anos, e minha prima descobriu, estudando fonoaudiologia, ela descobriu que existia esse transtorno, ela percebeu que na minha família os sintomas eram visíveis, comentou comigo, e foi quando eu descobri que esse problema de estudar que eu tinha, essas dificuldades que eu tinha nome. Eu não sabia que nome que era. Eu sabia que eu tinha problema, mas eu não sabia que tinha nome. Então, eu descobri que era TDAH. Te interrompendo, então com 30 anos, a sua prima te deu um alerta que você poderia ter essa questão. E você falou que a sua família, então tinha algum caso na sua família? Eu sei que você tem 3 irmãos, né? Quando a minha prima contou pra mim, na verdade ela estava pensando no meu irmão mais novo, Vitor. E ela percebeu como ele ia na escola, as reclamações que tinham dele na escola, e percebeu que a TDAH batia com esse comportamento, os sintomas batiam com esse comportamento. Mas quando ela contava para mim sobre o Vitor, eu mapeava a mim mesmo. E o seu irmão tem também? Meus 3 irmãos têm TDAH, percebi que meu pai também tem, mas ele preferiu não fazer o exame para comprovar, não tratar, mas é visível. Meus primos, por parte de pai, visivelmente têm TDAH, então é fortemente genético mesmo, na minha família pelo menos. Porque a sociedade, Marcelo, a Sociedade Brasileira de Déficit de Atenção, ela relata que pode ser um caso ambiental ou genético. Sim. Então, no seu caso, é totalmente genético. E aí eu gostaria de voltar um pouco antes. Você tinha 30 anos e quais foram assim, os métodos que você procurou para realmente confirmar que você tem TDAH? TDAH, ela não tem exame. Você não pode fazer uma tomografia e ver se tem TDAH, isso é impossível. O TDAH você é diagnosticado através de um questionário. Eu procurei um neurologista, assim que minha prima falou para mim da TDAH, da existência da TDAH, eu procurei neurologistas, não achei fácil um neurologista que atendia TDAH em adulto. E quando eu encontrei esse neurologista, ele me passou um questionário. O questionário perguntando sobre meu comportamento, focado em atenção. E na métrica dele, se 6 questões, eu acho que eram 18 questões, se 6 questões fossem positivo, eu tinha TDAH, eu respondi umas 12.
Nossa, então você aí foi comprovado. E qual foi o tratamento que ele te indicou para fazer? Num primeiro momento, foi tratado com Ritalina. A Ritalina ajuda a corrigir o sintoma, não cura, porque o TDAH não tem cura, mas a Ritalina diminui bastante a desatenção. E durante 2 ou 3 anos, durante algum tempo eu comecei a usar Ritalina, usei Ritalina. E só. Só Ritalina? Com o passar do tempo eu aprendi a identificar os sintomas. Quando eu estava desatento, quando eu estava ansioso, quando eu estava hiperativo, quando eu estava... quando uma dessas coisas aparecia, eu consegui identificar com mais facilidade e consegui resistir voluntariamente a essas tendências de ficar ansioso, de ficar hiperativo, de ficar desatento. Com o tempo eu consegui largar e abandonar a Ritalina. Então hoje você não faz nenhum tipo de tratamento? Não faço, mas eu estou sentindo falta. Eu estou sentindo falta de um novo acompanhamento com um neurologista. Mas eu fiquei muitos anos sem nenhum tratamento, só tocando para frente mesmo. Marcelo, assim, olhando pela literatura, pesquisando sobre esse assunto, a gente vê que é muitos casos, muita dificuldade para um portador de TDAH vivenciar no meio da sociedade. Você pensou em algum dia que formaria uma família? Para ser sincero, eu não sabia o que eu tinha. Eu não sabia que negócio estranho era esse que me atrapalhava de estudar, me atrapalhava em meio a pessoas, era confuso, sobre mim mesmo era confuso. Então eu certamente não tinha muitas esperanças, nem mesmo de ter uma boa profissão. E eu agradeço a Deus porque foi diferente. Foi diferente. Eu tenho acompanhado o Marcelo, eu sou madrinha de casamento, né, dele com a Kátia, minha amigona. Ela disse que eu sou responsável por apresentar os dois, mas assim, eu tenho convivido, e o Marcelo que me falou que tinha TDAH, porque eu nem sabia o que era e nem como era, porque para mim eu vi ele como uma pessoa assim, totalmente normal, imperativa, mas que muitos de nós somos imperativos, né? E Marcelo, voltando aqui, eu gostaria que você fizesse, assim, falasse um pouquinho como é, por exemplo, assim, você no dia a dia, como marido, como pai, como funcionário, no social, e até porque eu li sobre uma questão de uma dificuldade de direção, né, de pessoas com TDAH dirigir carro, e você dirige, então assim, eu gostaria que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Olha, primeiramente, se vocês conversarem se vocês pegarem individualmente 3 portadores, 4 portadores de TDAH, já adultos, vocês verão que existe uma linha idêntica, a história é idêntica, muda apenas o personagem. Dificuldade de relacionamentos existe, e dificuldade em dirigir um carro existe, a falta de atenção. Você começa a ler um livro, antes da metade do livro, por alguma razão, você perde o interesse no livro. Para continuar lendo é fazendo força ou abandona. Então, a indisciplina é um prejuízo para nós também. Se você for uma pessoa disciplinada, eu vou ler esse livro, pelo menos você continua e termina. A indisciplina é desanimei e abandono o livro. Isso é muito comum. Com relação ao trabalho, a gente inicia um projeto animado, entusiasmado, e o ânimo diminui com o tempo até o ponto da gente desistir. Então a questão é indisciplina, é muito complicado. Com relação à família, também tem as questões de mudança de humor, acontece. A desatenção atrapalha o relacionamento, às vezes a desatenção no lar
atrapalha o lar, atrapalha o diálogo com a esposa, com o marido, atrapalha o cuidado com o filho. São questões comuns que, repito, se juntarem várias pessoas que têm TDAH e conversarem, vocês verão os sintomas, a mesma história, terão a mesma história. É certo. O Marcelo, eu queria só dar uma direção, né? Mas antes da direção, eu gostaria de falar o seguinte: eu presenciei no início do casamento de vocês que agora eu estou entendendo um pouco a situação, que os dois liam um livro juntos. Uma determinada, me corrija se for errado, um determinado tempo era você que lia, a outra era a Kátia que lia. Então era para isso, para dar um impulso, para te ajudar também, ou vocês queriam compartilhar isso? Olha, a gente tinha esse hábito, perdeu, nós vamos voltar, com a graça de Deus, né, em nome de Jesus, vamos voltar esse hábito. Nós tínhamos o hábito de lermos livros de diversos assuntos, eu li um capítulo, ela lia outro, e isso sim, isso me ajudou. O objetivo não era só, era esse também, mas não era só esse. Era uma intimidade de casal, mas me ajudou sim. Eu tinha dificuldade em ler livros na presença de pessoas, em voz alta. Nervosismo, insegurança, o medo de errar. E com a prática, com a minha esposa, lendo, o medo passou, a inibição acabou e coisas novas vieram a partir daí. Parabéns. Fica aí um grande exemplo. Agora você pode falar da direção. Com relação a dirigir um carro, eu tirei carteira recentemente. Eu tenho um carro, vai fazer 5 anos agora. Recentemente, perdão, vai fazer 5 anos agora. Mas o início foi complicado. O início foi muito complicado. Eu tinha medo de dirigir, medo de errar, medo de trombar. Eu não deixava a Kátia, minha esposa, nem ligar o som do carro para não ter chance de desatenção. E o medo foi passando com a prática. Trombei. Amassei meu carro várias vezes. Fiz conversões erradas várias vezes. Entrei em contramão várias vezes. E errando e acertando, dirigindo, o medo foi passando. Pode continuar, desculpa. Não, hoje existem sim, eu não tenho mais medo, mas eu procuro ficar com o olho bem aberto enquanto eu dirijo. Eu procuro focar olhando para frente, olho nos retrovisores e só, tento não olhar nada além disso. Muitas vezes a minha esposa fala, olha que casa bonita. Gente, eu tô aqui com a Kátia. Kátia Parrella, minha amiga, esposa do Marcelo, que estava aqui agora dando depoimento. E Kátia, fala pra gente um pouquinho como é ser esposa de uma pessoa que tem TDAH. Porque você é uma pessoa super ativa, uma professora, corretora, né, de texto, como revisora de textos. E tem que ter uma concentração muito grande. E como que é conviver com uma pessoa dessa? Agora já tá mais tranquilo. No início eu estranhava porque eu vamos, e ele às vezes dava aquela parada para refletir. Foi um sofrimento, a gente teve discussões e brigas. Eu tive muita dificuldade de entender no início e ainda tem, algumas situações ainda tem dificuldade de entender, de lidar, de perceber que é um sintoma de TDAH que está ali naquele momento acontecendo. Mas a gente, graças a Deus, tem conseguido lidar, tem conseguido caminhar juntos e Deus tem ajudado bastante. Ele melhorou assim, muito com relação à direção, ele está excelente, está muito bom. Ele é um excelente pai, graças a Deus. Amém. Então assim, é um trabalho
constante, é uma coisa que tem que ser o tempo todo pensada aí eu tenho, teve uma época que eu comecei a estudar, a ler, mas assim, você ler, estudar e conviver É outra coisa, é né? muito diferente, então assim, só no dia a dia mesmo, E você tem que ser uma excelente auxiliar, né? com certeza. Porque se você falhar, você pode botar muita coisa a perder. É. Então, tem muita paciência, domínio. Então, fica aí também uma dica para quem, né, acompanha a família. Não é fácil, mas ela tem que ser um suporte para o portador, né, de TDAH. Então, obrigada, Catinha. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Ah, é isso mesmo, tá sempre ali ajudando, lembrando de coisas que tem que ser feitas, de datas, essas coisas. Porque tem coisas que são normais, coisas normais de esposa mesmo. Gosto de esposa, né? Obrigada, Kátia. Tchau. Marcelo, para estar encerrando, a gente está encerrando esse momento e nada como pedir a você para deixar uma reflexão para né, as pessoas que vão estar escutando né, essa entrevista, esse vídeo, sobre um pouquinho da sua história, assim, de uma forma resumida e chamando uma atenção para a sua questão, ok? Olha, gente, TDAH atrapalha bastante a vida da gente, é bastante atrapalhado. Existem as comorbidades que a TDAH sozinha é ruim, mas as comorbidades que vêm junto são piores. Geralmente quem tem TDAH tem propensão à dependência química, propensão ao consumo de álcool desenfreado, ao descontrole na área alimentar, à depressão e existem outras comorbidades aí que fazem realmente, dão um prejuízo significativo na vida disso. A pessoa precisa de ajuda. Se você tem TDAH, eu sugiro que você busque um neurologista. Se você não sabe se tem, mas você está ouvindo esse negócio e está percebendo algo parecido na sua vida, busque um neurologista e faça a verificação. Se tem, trate, por favor. Eu agradeço a Deus pela minha vida, que eu tinha problema demais e eu não tinha muita perspectiva, pelo menos na minha cabeça eu não via muita perspectiva. Graças a Deus hoje eu estou com autoestima bem melhor, eu tenho um bom trabalho, graças a Deus, sou formado na área que eu gosto, sou formado em ciência da computação, com dificuldade, muito, mas formado, e trabalho no cerco, concursado. Isso é realmente uma vitória significativa. E eu tenho visto que a TDAH tem extraído, pela graça de Deus, tem extraído de mim coisas boas. Porque a dificuldade me faz perseverar mais. A dificuldade me faz perseverar mais. Torna o homem mais forte. Então, se você tem TDAH e pensa que acabou, corre atrás, não é? Então, Marcelo, eu quero agradecer. Você quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer ao Marcelo, a família dele, em nome da faculdade FIBH e da turma de RH, pela disposição de estar cedendo esse tempo para nós aqui, para estar falando, né, sobre esse assunto. E muito obrigada.